Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar no povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Levantai-vos, ó Senhor, julgai a terra. Levantai-vos, ó Senhor, julgai a terra. Meus irmãos e minhas irmãs, uma das formas de se proclamar a fé que Jesus é o Senhor é agradecê-lo, oferecer a nosso Senhor uma oração de agradecimento pelas maravilhas que Ele manifesta em nossas vidas, é também proclamar que Ele é o Senhor. Como nós ouvimos no Evangelho há pouco proclamado, aquele samaritano leproso recebeu de Jesus a graça de sua cura, a cura de sua lepra, e ele, na experiência da cura, se volta, se prostra aos pés de Jesus e o agradece, e o louva, e o bendiz. O testemunho de alguém que reconhece que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador. Por isso, como é importante, irmãos e irmãs, termos presente o dom do louvor. Pedimos a Deus o dom do louvor e exercermos continuamente esta oração em nossas vidas. Reconhecer que Jesus é o Senhor, reconhecer que nós somos filhos e filhas amados por Deus, no louvor, no agradecimento. Aqui estamos celebrando a Eucaristia, que significa ação de graças. A Igreja oferece na Eucaristia este sacrifício de louvor, este sacrifício de ação de graças a Deus nosso Pai, porque Ele nos concedeu Jesus como Senhor, Jesus como Salvador, Jesus o Redentor da humanidade. Obviamente, nós temos também muitas necessidades para suplicar as graças de Deus. Em nossas orações cotidianas, nós intercedemos por pessoas, intercedemos para que a misericórdia de Deus se manifeste na vida de nossos entes queridos, ou em certos acontecimentos, fatos, nós intercedemos. Obviamente, também nós apresentamos a Deus nossos pedidos pela saúde, pela situação econômica, financeira e assim por diante. Também muitas vezes, ao fazermos a experiência do arrependimento, suplicamos a Deus perdão para os nossos pecados, perdão para as nossas falhas. Mas, irmãos e irmãs, jamais pode faltar o louvor dos nossos lábios, jamais pode faltar o louvor, o agradecimento a Deus dos nossos corações, como nos ensina
este samaritano leproso que foi curado por Jesus. Louvar, mais uma vez eu repito, significa também proclamar o senhorio de Jesus e reconhecer-se amado por Deus, mesmo quando nos faltam muitas coisas, mesmo quando nós passamos necessidades, jamais deixar de louvar o Senhor pelas maravilhas, pelos dons, sobretudo o dom da salvação que Jesus Cristo nos concedeu por sua Páscoa de morte e ressurreição. O evangelista São Lucas, ao narrar este evangelho da cura deste samaritano leproso, ele também, São Lucas, quis afirmar que Jesus, ele é o Salvador de toda a humanidade. Porque, naquele tempo, um samaritano era tratado pela sociedade de Israel como um marginal, como um estrangeiro. Muito mais estando leproso. Aí que era marginalizado mesmo. Ao curar aquele leproso e colocá-lo como modelo de alguém que se reconhece amado por Deus, de alguém que reconhece que Jesus é o Senhor, pela graça da cura de sua lepra, Jesus, ele deixa claro, veio para salvar a humanidade inteira. O dom da salvação de Cristo, irmãos e irmãs, não é um dom somente oferecido a um povo, a uma nação, a uma cultura, mas é dom de Deus para toda a humanidade, de todos os tempos, de todos os povos, de todas as nações, de todas as culturas. A salvação é dom de Jesus universal. Mas também, ao curar aquele leproso, portanto, ao realizar uma cura física, Jesus afirma que o dom da salvação é um dom destinado à pessoa humana inteira, tendo presente não somente a dimensão espiritual do ser humano, salvação da alma, não, mas tendo presente também a salvação do corpo, a salvação física, a cura física. É vontade de Deus de manifestar a salvação na pessoa humana inteira, na sua dimensão espiritual, mas também na sua dimensão física, a sua dimensão comunitária, familiar, a sua dimensão social. É claro que nós só experimentaremos toda a plenitude da salvação de Jesus na eternidade, na glória de Deus, depois dessa nossa caminhada terrena, mas a salvação de Jesus, ela é para aqui e para agora. Ela é para toda e qualquer pessoa humana, em todas as suas dimensões, também físicas, espirituais, familiares, comunitárias, sociais. É salvação integral, integral. Por isso que, providencialmente, nós ouvimos na primeira leitura esse trecho do livro da sabedoria. Digo providencialmente, porque ao comemorarmos aqui no Brasil a proclamação da República, a palavra de Deus ela não foi escolhida à toa, é a palavra para hoje. Ela diz assim: escutai, ó reis, e compreendei, instruí-vos, governadores dos confins da terra. É uma palavra direcionada aos poderosos do mundo, às autoridades políticas. Não é à toa, isso aqui é providência de Deus. Prestai atenção, vós que dominais as multidões e vos orgulhais do número de vossos súditos, pois o poder vos foi dado pelo Senhor e a soberania foi dada pelo Altíssimo. O livro da sabedoria, na primeira leitura, irmãos e irmãs, desta Santa Missa,
É um grande apelo de Deus para que os governantes, os poderosos deste mundo, realizem o seu governo com justiça, para estabelecer no mundo o reino de Deus, para que possam exercer a sua missão num serviço real, concreto, em função da salvação integral da pessoa humana. A salvação integral, que significa a manifestação do reino de Deus na realidade da política, na realidade da economia, na vida da nossa sociedade. Jesus não veio só para nos salvar depois dessa caminhada terrena, é salvação para se começar aqui e agora, salvação destinada a toda e qualquer pessoa humana, mesmo aquelas pessoas que não proclamam explicitamente, não proclamam que Jesus é o Senhor, não fazem parte da igreja de Cristo, não importa, Deus ama a todos, quer salvação para todos. E essa salvação significa também o estabelecimento da justiça social, significa também a transformação da nossa sociedade para não marginalizar os pequenos, não marginalizar os pobres, os estrangeiros, mas marginalizar da nossa sociedade o pecado da corrupção, dessa política sem ética, dessa política perversa e imoral. É o apelo de Deus. Segundo o livro da sabedoria, e nós, discípulos e discípulas de Jesus, precisamos também nos questionar, precisamos nos interrogar até que ponto estamos comprometidos com este dom de salvação. Se verdadeiramente nós fazemos questão de proclamar a nossa fé que Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador da humanidade, Jesus é meu Salvador, o nosso compromisso de fé, o nosso testemunho de fé precisa também colaborar com a transformação da nossa sociedade. Precisa também colaborar para que a salvação chegue às dimensões, não somente do coração humano, mas às dimensões, às instituições constitutivas da nossa sociedade, a política, a economia, os serviços essenciais no setor público, o transporte, o saneamento básico, para que nós tenhamos emprego, sobretudo os mais pobres, os empobrecidos, aqueles que são tratados como marginais, que sejam alcançados pela misericórdia de Deus, alcançados pelo dom da redenção de Jesus. Obviamente, nós assumimos um compromisso de proclamar o senhorio de Jesus, anunciando Jesus, anunciando a boa nova, também na sociedade, o anúncio explícito, o compromisso com a evangelização, mas esse compromisso com a evangelização também requer de nós compromisso com a justiça social, valorização da cultura que promove o bem comum, que promove a dignidade de toda e qualquer pessoa humana, que promove a dignidade da família humana. Nesta ação de graças, oferecemos ao Pai do céu nosso louvor, nosso sacrifício de louvor na Eucaristia, também pedido ao Senhor que este dom do louvor nos empenhe, nos comprometa com o bem comum, com a promoção da dignidade de toda e qualquer pessoa humana, nesse dia em que nós, no Brasil, comemoramos a proclamação da República. Invocamos a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, padroeira do Brasil. Sua intercessão misericordiosa em favor do bem, da salvação integral do povo brasileiro. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Coloquemos no altar com o pão e o vinho todo o nosso louvor e gratidão a Deus pela pátria brasileira e pedindo que a sua misericórdia se manifeste em nossa sociedade.
Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.